Você deve ir para onde você quiser, com quem você quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Se esse pensamento está certo ou não, nem é uma questão, porque sim, nós somos livres. Mas quando se trata de nós mulheres, parece que esse pensamento é para um mundo que deveria existir e não para o mundo que de fato existe. Se você não me conhece, o meu nome é Juliana e nesse canal eu falo sobre feminilidade, beleza modesta e relacionamentos. E esse assunto tem tudo a ver com o vídeo de hoje, que é sobre a nossa feminilidade e a nossa autopreservação, o nosso autocuidado de fato, porque existem muitas pessoas ruins que são capazes de fazer maldade com qualquer uma de nós e não tem ninguém falando sobre isso. Hoje em dia as meninas têm sido criadas para serem corajosas e eu super concordo com essa ideia. Eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres pilotando o trem, eu nem sei se é assim que se fala, dirigindo ônibus, dirigindo caminhão, porque nós temos essa capacidade e merecemos conquistar o nosso espaço nas profissões que a gente desejar. Mas o que eu tenho visto é crescendo junto com essa ideia boa, ideias de que o mundo ele é justo e ele é igual para todos. Mas pensar assim pode ser extremamente perigoso. E por isso hoje eu vim falar sobre esse tema, que é a nossa autopreservação na sociedade. O que é mais estranho é que essa ideia de que a gente não precisa se preservar, se proteger, ela não vai para os nossos bens materiais. Porque quem confiaria de deixar um carro que acabou de comprar com muita luta, com muita batalha, de porta aberta, numa rua deserta, escura, sair de perto e considerar que as pessoas deveriam ter a noção de não mexer? Quem em sã consciência faria isso? Mas é exatamente esse pensamento que muitas mulheres têm divulgado como certo quando se trata dos seus próprios corpos. E eu achei importante tocar nesse assunto porque esses dias eu li uma matéria falando sobre uma menina que ela foi deixada na porta de casa por um motorista de aplicativo e ela estava inconsciente. Ela tinha bebido numa festa, ela adormeceu dentro do carro e ela chegou no local inconsciente. O irmão dela não abriu a porta, o motorista conseguiu comprovar que ele ficou quase umas meia hora lá chamando e ninguém atendeu. E ele não pensou em levar ela para um lugar seguro, ele deixou ela na calçada da casa dela. E infelizmente passou um monstro que para mim não deve ser considerado nem animal, porque animal tem mais empatia e sentimento por outro. E infelizmente levou ela para um terreno baldio e fez maldade com ela. Você me entende. Resumidamente foi isso que aconteceu. Se você quiser ler na íntegra, eu posso até deixar o link aqui da matéria do G1 para você ler, para você entender a situação. E eu não estou contando esse caso para poder julgar a vítima em si, porque na verdade ela estava cercada de pessoas que foi cada um cometendo um erro e outro e ela acabou sendo deixada lá vulnerável. Enfim, a questão não é ela. O motorista que deixou ela lá, ele vai ser indiciado. Parece que o amigo que também deixou ela aí sozinha, que ela já não estava numa situação legal, também vai ser, eu não sei, na matéria tá explicando direitinho e tal. O meu aprofundamento não é sobre isso, e sim como essa ideia de que como se a gente estivesse num mundo seguro, que as pessoas se respeitam, ela infelizmente não existe. Até onde eu sei, a identidade da menina foi preservada, ainda bem, porque ela já tem que lidar com os traumas que ela está passando e ainda por cima ter a identidade revelada, ainda bem que eu acho que não aconteceu, porque eu só vi falando sobre ela como vítima. Mas o que eu queria trazer desse caso, a orientação que não está sendo passada. Infelizmente, ela confiou nas pessoas erradas e estava ali numa situação vulnerável. Porque hoje em dia, essa ideia de que a mulher pode fazer o que ela quer, ela é muito propagada. Mas quando chega na realidade, a gente vê que isso só piora. Só tem casos e mais casos de meninas que infelizmente acabam topando com esses monstros aí que estão pelo mundo. E a questão não é bebida, a questão não é roupa, porque se fosse, isso não aconteceria com crianças também. Na verdade, esses monstros eles só esperam uma situação da pessoa estar ali vulnerável para poder se aproveitar. Uma vez eu estava até conversando com a mãe de uma amiga minha e ela estava batendo muito nessa tecla em questão de roupa, que algumas mulheres andam com roupas muito extravagantes, enfim. E eu expliquei para ela, eu inverti a situação.
Eu falei, sabe, pensa em um homem lindo. Você tá andando na tua rua, você vê um homem lindo. Lindo, 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 lindo. Ele tá vindo na tua direção, tá rindo e tudo mais. E ela foi imaginando. Aí eu falei, tá, agora imagina que ele tá sem roupa. E aí, o que que você faria? Ela falou, nossa, eu ia correr muito. Eu falei, então, não se trata de roupa. Se trata da pessoa, se trata de índole, que tem muita gente que não tem muita gente que não tem caráter, tem muita gente nesse mundo que não vale nada. E o que eu tenho visto que hoje está faltando é orientação para as meninas que estão crescendo com essa ideia de que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, mas ninguém está falando sobre o que ela pode encontrar. Se ela estiver numa situação vulnerável, alguém pode se aproveitar sim, e a gente precisa falar sobre isso. Eu fui criada pela minha mãe sozinha. E a minha mãe sempre me incentivou a ser muito medrosa. Antes de eu casar, a minha mãe, ela controlava aonde eu ia, qual horário, com quem. Sempre foi assim. E até hoje, a minha mãe, se eu vou num casamento que eu vou precisar ficar até mais tarde, ela fala para chegar e mandar mensagem. Não importa a hora, chega e me avisa. Então, minha mãe sempre me ensinou a ter essa noção de que o mundo é extremamente perigoso. O mundo que a gente vive, ele é digno sim de se ter medo e a gente precisa incentivar as meninas a valorizarem, a cuidarem, a zelarem muito pelo seu corpo, por onde elas estão, horários, com quem, porque a gente não pode confiar que os outros vão ter noção. A gente não faz isso com um carro, que é uma coisa que se alguém levar, a gente pode comprar de novo. E eu não tô entrando em mérito aqui em questão de beber ou da roupa que tá usando, mas sim em quem que a gente tá andando, em quem que a gente tá confiando, principalmente se a gente tá numa situação vulnerável. A gente precisa pensar se a outra pessoa que tá com a gente vai ter o mesmo cuidado que a gente mesma tem com o nosso corpo. Para mim, o que aconteceu com ela é que, infelizmente, ela confiou nas pessoas erradas e só ela vai ter um trauma pelo resto da vida por isso. Até hoje, as mesmas meninas que eu estudei na época da escola, a gente continua sendo amiga até hoje. A maioria tá casada, a maioria tem filho. Esse ano completa 10 anos que a gente terminou a escola, que a gente terminou em 2014. Só que tem muitas vezes que a gente está conversando e muitas histórias que a gente está relembrando que eu não participei. Porque se a minha mãe, ela não podia me levar e nem me buscar, era um horário que ia ficar tarde, a minha mãe não me deixava ir. E muitas dessas histórias eu não tenho participação. A minha mãe nunca fez isso para poder me privar de viver, mas ela sempre teve essa questão de deixar bem claro para mim o quanto eu precisava ser protegida e até hoje eu sou muito assim, muito medrosa. Eu tenho muito cuidado com horários, aonde eu tô, com quem eu tô. Esses dias mesmo, o Alif, ele foi vender um aquário que ele foi desapegar, porque ele ama aquário. E aí ele anunciou e foi vender e viria buscar um Uber Flash. Mas na hora ele estava trabalhando, ele não estava em casa. O que que eu fiz? Eu pedi o meu vizinho da frente para poder receber o Uber junto comigo. Tipo, o Uber com certeza não estava nem aí para mim. Ele com certeza não estava nem passando pela cabeça dele fazer alguma maldade, fazer alguma coisa. Mas como o Alif não estava em casa, eu estava sozinha com o Arthur. O que que eu fiz? Chamei uma pessoa da minha confiança, que é um vizinho que já socorreu a gente várias vezes. Pedi para poder receber junto comigo. Por quê? Porque eu acho que é necessário a gente ter esse excesso com a nossa segurança. O mundo que a gente está vivendo pede isso. E eu sei que muitas vezes, se a gente vai alertar uma filha, uma prima, uma conhecida, enfim, a gente se passa como chata, como cafona, que quer atrapalhar a vida, que não curtiu, aí não quer que ela curta também. Por isso eu senti que eu precisava fazer esse vídeo, para que fosse uma pessoa de fora dando um alerta de cuidado com quem você está andando, com a hora que você está chegando, o que você está fazendo. Porque tem momentos que a gente precisa ser sim medrosa. O mundo que a gente está vivendo, ele é perigoso. E eu nunca pedi isso aqui no canal, mas eu acho que esse vídeo aqui ele tem um assunto extremamente importante e sério que precisa sim ser compartilhado. E se você concorda comigo, compartilha ele com alguém. Eu espero que nesse vídeo aqui eu não tenha passado uma visão errada sobre os homens no geral. Eu não considero que todo homem é vilão, não. Eu acredito que tem muito homem bom por aí, sim. Inclusive, no meu vídeo anterior, eu falei sobre como você pode ressaltar as qualidades do seu parceiro. Então, eu acredito que tem muito homem aí cheio de qualidade.
Se você ainda não assistiu, eu tô deixando ele aqui. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau! Um tema. Roupa.